Vou fazer algumas considerações sobre a atividade autoavaliativa número 5. Bem, não vou entrar nos detalhes do enunciado escrito, não vou ler esse enunciado agora, mas vou mostrar algumas coisas no código. Então vou executar aqui. Eu fiz duas versões para resolver esse problema, V01, V02. Vou executar aqui a versão 01 e eu tenho esta interface gráfica, ou seja, eu vou informar o número de um mês e vou informar um ano. E vou calcular as rosquinhas e o programa deve me mostrar quantas rosquinhas foram comidas, considerando somente os dias ímpares no mês 3, né, que tem 31 dias, ou seja, são 8 rosquinhas por dia ímpar. Esse 320 foi algo que eu comecei a mexer e esqueci de tirar. Deixa eu tirar isso do código. Deixa eu só vir aqui. Isso aqui sobrou. Aqui eu posso até colocar um ponto. Pronto. Então, calcular as rosquinhas. São 8 rosquinhas por dia ímpar. Essa é a solução, ou uma das possíveis soluções para o problema. Agora as considerações baseadas em perguntas que surgiram durante as aulas. Algumas pessoas esqueceram deste pedaço. Este daqui é equivalente ao leia mês e leia ano, que aparecem quando a gente faz o pseudocódigo. Na verdade, este comando, ele está lendo o valor do mês, ou seja, no elemento mês, que é este aqui, né, este input chamado mês. Então ele vai pegar o número 3 e vai transformar isso num número inteiro e vai guardar nesta variável chamada mês. Vai fazer a mesma coisa para o ano. E a partir daqui, como esse let, ele está dentro dessas chaves aqui, que são o maior bloco, né, o bloco da função inteira, essas variáveis, elas existem dentro deste bloco inteiro. Se eu fizer algo como isto aqui, let, uma variável chamada algo, que recebe 5, e tentar aqui fora, né, dar um print nesse algo, nessa variável aqui, x, que eu acabei de criar, ele não vai conseguir. Por quê? Porque esta variável ela só existe dentro deste bloquinho, desta chave até esta chave. Então eu tenho que declarar as variáveis fora, no caso fora do if, né? Porque fora deste bloco do if, para que elas possam ser usadas no código inteiro. Por esse motivo, eu tenho aqui, let rosquinhas por dia e let dias, e não é para estragar o código, e let dias no mês, que são declaradas fora do if, para que depois eu possa usar aqui, rosquinhas por dia, que foi declarada aqui, eu posso usar para printar esse valor lá no final do programa. Se eu declarar isso dentro do if, eu não consigo recuperar esse valor. É como se a variável fosse criada, mas ao passar pelo fim do bloco ela vai ser destruída, então não vai funcionar. Como várias pessoas declararam variáveis dentro dos ifs, eu achei importante ressaltar esse conceito. Deixe-me ver o que mais. Aqui está a maneira de resolver, né, de contar quantos dias ímpares tem usando a função de arredondamento para cima.
E aqui está a maneira de fazer usando a função da matemática, da progressão aritmética. Então eu pego a parte inteira, somente a parte inteira dos dias no mês, né, a quantidade de dias no mês menos 1. Por quê? Porque se eu tenho 30 dias menos 1, 29, divide por 2, pego a parte inteira mais 1. E eu vou saber quantos dias ímpares eu tenho naquele mês. E assim para todos os outros. Aplico a fórmula da matemática. Que, por sinal, esta fórmula da matemática está descrita aqui, ó, com o número de elementos, né, que é uma progressão aritmética. Muito bem, continuando então, eu acredito que estes sejam os principais, essas tenham sido as principais dúvidas que surgiram, que são realmente estruturais, né? São dúvidas que dependem de posicionamento de variáveis e outras coisas para funcionar. As outras, de um modo geral, foram detalhes como letras, letra maiúscula, letra minúscula, faltar uma letra aqui, outra ali. Então são os probleminhas normais que acontecem sempre que a gente programa. Agora vou mostrar a segunda parte, porque este era o exercício 1. Né? Agora, no exercício 2, eu vou considerar o que já fiz no exercício 1, e aí eu vou colocar quanto o Homer gasta por mês para manter seu hábito, né, de rosquinhas. E eu quero printar o nome do mês, não apenas o seu número. Ou seja, eu não quero que apareça mês 2, eu quero que apareça mês de fevereiro, mês de palavra março, palavra dezembro, por extenso. Então é o nome do mês que eu quero. Espera-se que a saída seja assim, ó. Homer comeu 128 rosquinhas nos dias ímpares do mês de maio, por extenso, que tem 31 dias. Ou seja, foram 8 rosquinhas por dia ímpar. Considerando que cada rosquinha custa R$ 2,50, né? Custa R$ 2,50 para manter seu hábito, ele gastou R$ 320. Então vamos ver isto no código como ficou. Então vou para a versão 2 do problema. Até aqui nada mudou. Agora eu vou continuar. Vou achar o nome do mês. Novamente, declaro a variável nome do mês fora do switch, para que qualquer um desses locais que eu preencha a variável, o valor que eu vou atribuir para ela permaneça. Então, let nome do mês. Aí, se o mês for 1, é janeiro ou fevereiro e assim por diante. Até um mês, se puser um mês errado, vai ser mês inválido. E eu preciso calcular quanto é que o Homer vai gastar. Para isso, eu tive que adicionar um input a mais, ou seja, uma entrada de dados a mais, e eu chamei de input preço rosquinha. Para que é isso? Então eu vou informar aqui o mês 4, ano 2024, preço da rosquinha 2,50. E aí, ao calcular, Homer comeu 90 rosquinhas nos dias ímpares do mês de abril, que tem 30 dias, ou seja, foram 6 rosquinhas por dia ímpar. O custo total nesse mês foi de 225. Ainda está faltando aqui colocar o custo de cada rosquinha 2,50, ou seja, nesse mês foi 225. Então vamos só fazer esse ajuste. Então eu fiz a leitura do preço da rosquinha. Como é um leia a mais, como um leia que apareceria lá no pseudocódigo,
aqui eu tenho um leia a mais. É um parse float por se tratar de um número real. Então, o que ele está fazendo aqui? Pegue o valor do preço da rosquinha, que está no elemento chamado input preço da rosquinha, do documento HTML, transforme em número real e armazene na variável preço rosquinha. E aí, faz todas as contas do mesmo modo, pega o nome do mês por dia. O custo de cada rosquinha é... Vou quebrar essa linha para ficar mais visível. O custo de cada rosquinha é reais. Agora eu vou fechar aspas. Sinal de mais. Preço da rosquinha, ou seja, o preço de uma rosquinha. Vou limitar aqui a 2 casas decimais. E o total gasto, vamos quebrar novamente a linha aqui. Total gasto nesse mês foi de, e aí sim o valor total, novamente fixado em 2 casas decimais. Vamos ver como ficou. Aqui, ó. Comeu 90 rosquinhas nos dias ímpares de abril, que tem 30 dias, ou seja, foram 6 rosquinhas por dia ímpar. Podia colocar aqui, o mês de abril de 2024. Então eu vou fazer esse pequeno ajuste também. No mês aqui mais de, ou melhor, do ano de mais ano, que tem tantos dias conforme continua aqui. Bem, voltando para a execução. Então, Homer comeu 90 rosquinhas nos dias ímpares do mês de abril do ano de 2024, que tem 30 dias. Ou seja, foram 6 rosquinhas por dia ímpar. Vamos testar com o mês de fevereiro, que fica interessante ou mais interessante. É um ano bissexto, então o ano de fevereiro tem 29 dias. Se fosse do ano de 2023, seriam 28 dias. Enfim, aqui eu consigo ver todo o panorama do que acontece. Bem, essas são as minhas observações extras, que não deu tempo de eu fazê-las na sala de aulas, por isso estou complementando com este vídeo.